Olá, caros alunos, vocês vão conhecer agora um pouquinho sobre a Revolução Gloriosa, uma revolução que acontece na Inglaterra, no século XVII. E aí a velha pergunta: Professor, mas o que tem a ver a Inglaterra há séculos atrás com a minha vida hoje? Tem muita coisa a ver, bastante. Porque essa Revolução Gloriosa vai ser o primeiro passo para uma mudança radical na estrutura de poder da sociedade humana, começando pela Europa, se alastrando pelo mundo inteiro. A Idade Moderna é o momento em que o poder máximo está na mão da nobreza, dos reis. O absolutismo é a maior expressão desse poder, pois no absolutismo o poder se concentra intensamente nas mãos desses reis. A partir da Revolução Gloriosa, outra classe começa a disputar o poder. E é essa classe que vai tomar o poder não só na Inglaterra, mas em todo o mundo. A burguesia, ou os capitalistas, ou os grandes empresários, as grandes corporações, essa é a maior face do poder do mundo em que nós vivemos, o mundo contemporâneo. Essa mudança do poder nas mãos da nobreza para as mãos da burguesia começa aqui com a Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa vai influenciar o iluminismo, movimento de pensamento que veremos em breve, que vai dar impulso para outras revoluções. Em todas elas, o poder vai mudando a sua face. Uma nova classe vai subindo ao poder. Os donos dos meios de produção, a burguesia. Bom, anteriormente vimos o absolutismo na Inglaterra, um absolutismo que vai juntar o poder político com o poder religioso. O rei ele cria uma nova igreja, o rei Henrique VIII. Antes do rei Henrique VIII, Henrique VII, ele foi um rei que começou a atropelar o parlamento, em um local do mundo que acontecia uma situação única. O parlamento dividiu uma parte do poder com o rei. Então, em 1100, a Carta da Liberdade, 1215, a Magna Carta, eles colocam uma regra em que o rei deve consultar o parlamento quando for tomar alguma decisão importante. Durante o absolutismo, isso é atropelado, primeiramente por Henrique VII, mais ainda depois por Henrique VIII, que mal liga para esse parlamento, colocando como todo o poder na sua mão mesmo, não na mão desse parlamento. Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, e ali começa o que é comum nesse período em toda a Europa. Grandes conflitos, grandes guerras religiosas. No caso da Inglaterra, são 3 religiões que disputam. Os puritanos, que são os calvinistas na Inglaterra, os anglicanos e os católicos. Essas guerras religiosas começam a enfraquecer o absolutismo. Em 1603, Elizabeth I morre sem deixar herdeiros. É o fim da dinastia Tudor. Jaime I, ele é o parente mais próximo de Elizabeth, ele é filho da prima de Elizabeth. Jaime I é da Escócia, mas assume o trono inglês. O seu sucessor, seu filho Carlos I, vai assumir posteriormente o trono inglês, que vai ser palco de uma grande crise. Uma crise com o parlamento. Então o que você vai ver daqui para frente, basicamente é uma queda de braço entre parlamento e rei. O Carlos I entra em crise principalmente com a Câmara dos Comuns. Na Inglaterra, o parlamento é dividido em 2 casas, assim como no Brasil, tem o Senado, a Câmara dos Deputados. A Inglaterra tinha então a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. A Câmara dos Comuns era composta por mercadores ricos, pela média e baixa nobreza. Já a Câmara dos Lordes era composta pelo alto clero, pela alta nobreza, os proprietários das terras. Mas é com a Câmara dos Comuns que começa o conflito com Carlos I. Carlos I cobra novos impostos devido a expedições militares fracassadas. E o parlamento não gosta disso, porque ele faz isso sem sequer consultar o parlamento, que já vinha se tornando comum desde Henrique VII, mas dessa vez o parlamento vai exigir, Carlos I assine a petição de direitos. A petição de direito dizia que para qualquer tipo de imposto novo, o parlamento deve ser consultado. E só deve ser autorizado esse imposto novo se o parlamento aceitar. Bom, Carlos I assina, mas não respeita.
E aí começa uma briga muito feia. O parlamento começa a derrubar ministros de Carlos. E Carlos dissolve esse parlamento, que ficou conhecido como um parlamento curto, que durou pouco tempo. Isso foi no ano de 1640. Nesse mesmo ano, os puritanos vão começar a sentir medo, vão se organizar contra o rei, pois o arcebispo de Carlos I, ele ordena que toda a religião da Inglaterra seja uniformizada conforme a igreja anglicana. Uma forma de passar o poder religioso ali para a igreja anglicana, e é claro que os puritanos não gostam disso, se organizam e formam um novo parlamento que vai ser conhecido como Parlamento Longo. Esse Parlamento Longo ele vai exigir que o parlamento tenha controle fiscal, que tenha controle sobre a igreja, que se ponha fim ao exército permanente do rei. E aqui você tem uma Inglaterra dividida. Aquelas pessoas que são fiéis ao rei, aquelas pessoas que apoiam o parlamento. Em 1641, a Irlanda se revolta contra a Inglaterra e o parlamento se nega a enviar soldados para combater os irlandeses. Começa aqui a grande guerra civil inglesa, que vai gerar o colapso do absolutismo. Essa guerra vai durar 3 anos, vai ser uma guerra muito sangrenta. E vai ter de um lado aqueles que são fiéis ao rei, os nobres fiéis ao rei. Seus cavaleiros vão ser conhecidos como cavaleiros mesmo, ou realistas. Por outro lado, tem os cabeças redondas, que é o exército organizado por burgueses, pela média nobreza e com apoio popular. Os cabeças redondas vencem. E um dos destaques aqui é Oliver Cromwell. O rei Carlos I foge para a Escócia e os escoceses entregam ele ao parlamento de volta por 40 mil libras. Esse Carlos, então, louco da vida, mas percebendo que precisa de aliados, ele vai reatar laços com a nobreza escocesa para tramar um grande golpe contra a Inglaterra. Bom, essa trama é descoberta e ele é levado a julgamento. Esse julgamento é presidido por Oliver Cromwell. Durante o julgamento, Carlos I diz assim: eu não devo responder nada, porque meu poder vem de Deus. E a corte responde da seguinte forma: nenhum homem está acima da lei. Presta bem atenção aqui na tensão de ideias. Por um lado, a velha ideia moderna, todo poder emana de Deus, todo rei é autorizado por Deus. E por outro lado, a lei. Um parlamento dizendo, não, somos um Estado onde a lei está acima de qualquer um, de qualquer homem. E só podemos falar aqui do reino dos homens. Carlos é condenado e decapitado. Oliver Cromwell se torna não o rei da Inglaterra, ele se diz o Lorde Protetor. Mas ele vai, na verdade, se tornar um grande ditador. Vai governar como um absolutista a Inglaterra, com mãos de ferro. Ele que foi o principal autor da queda do rei, agora se torna algo muito mais temeroso do que era Carlos I. Ele vai deter movimentos populares, como movimentos sem terras, vai controlar a Irlanda, a Escócia, vai colocar militares no poder. A sua marinha vai derrotar a Holanda, vai conquistar ilhas como a Jamaica, que vai ser futuramente uma das maiores produtoras mundiais de açúcar. E ele vai dissolver o parlamento. Olha como o mundo dá voltas. Ele vai, com isso tudo, gerar muito constrangimento, insatisfação, porque ele sequer é um rei, por que ele está governando como um absolutista? Oliver Cromwell morre e seu filho assume o poder. 6 meses depois ele renuncia. E quem vai voltar à coroa vai ser Carlos II, filho do Carlos I. A dinastia Stuart volta ao trono da Inglaterra, mas uma coroa enfraquecida, uma coroa católica. E quando ele morre, quem assume é seu irmão, Jaime II. Por outro lado, Guilherme de Orange, da Holanda, que é genro de Jaime II, vai tramar um grande golpe contra ele. Então, num belo dia, Jaime desembarca e se depara com um exército enorme, formado por holandeses e ingleses. Ele é deposto, sem resistência alguma.
E aqui nós estamos finalmente na Revolução Gloriosa. Diferente da Guerra Civil Inglesa, que foi bastante sangrenta, uma guerra sem sangue, também é conhecida assim, uma guerra sem sangue. O rei é deposto, não há resistência alguma, para você ver como já estava enfraquecido. Daquele rei que tinha todo o poder absolutista, passa-se alguns anos e agora temos um rei que sequer a resistência da sua deposição. Bom, Guilherme assume como Guilherme II, vai reinar junto com a Maria Stuart, e ela morre. Quando ela morre, ele continua como rei, mas o interessante é que ele reina, mas não governa. Ele é o rei da Inglaterra, mas ele não pode fazer praticamente nada, não tem poder algum. Esse vai ser o resultado da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela vai então determinar, após a deposição do rei, que o parlamento é quem toma as decisões na Inglaterra. O partido vencedor nas eleições no parlamento vai ser o partido que vai comandar o país, que vai executar as leis, vai ter esse poder executivo. O poder do rei agora está na mão de um partido, mais especificamente na mão do primeiro-ministro, né? O líder do partido, líder na Câmara, desse partido que venceu nas eleições, ele comanda o país. Então assim que é conhecida até hoje a monarquia. Interessante que a monarquia na Inglaterra, hoje, poucos países no mundo mantêm a monarquia, mas na Inglaterra eles preferiram ficar assim, eles acham interessante ter o rei, a figura do rei. Eles só não acham interessante que o rei governe, que o rei tenha qualquer poder. Isso é conhecido também como uma monarquia parlamentarista. Uma monarquia parlamentarista, quem manda não é o rei, mas o primeiro-ministro. Detalhe que nesse momento os pobres não votam, os trabalhadores da Inglaterra não votam. E qual que vai ser o maior resultado dessa Revolução Gloriosa? O poder da burguesia cresce bastante. Aqueles mercadores ricos, que faziam parte do parlamento, muitos deles puritanos, agora eles têm muito mais acesso ao poder. Eles podem colocar alguém deles no poder, vencendo as eleições. Então aqui é o primeiro passo de uma mudança radical na estrutura de poder, primeiro da Inglaterra, depois do mundo inteiro. Um mundo que vai ser controlado pelas corporações, pelos burgueses, pelos donos dos meios de produção. Aqui o absolutismo ele entra em colapso na Inglaterra e vai se estendendo para o mundo inteiro. Essa história de fazer a cabeça do rei rolar ainda vai se repetir.